Olá, muito obrigada, Priscila, pela apresentação e muito bem-vindo, Demétrio. É um prazer te receber. Hoje, fiquem atentos, a gente vai ter muitas palestras com convidados muito especiais. Então, vocês tiveram a oportunidade aí de ouvir um pouco da Ângela e a gente vai trazer aqui também uma conversa com o Demétrio, falando sobre como a gente consegue, né, trazer estudos de futuros, tendências para dentro das empresas. Ele vai contar um pouquinho da experiência dele e a gente vai trocar aqui um bate-papo, uma conversa. Eu queria, antes de a gente começar, lembrar uma frase que eu li no livro do David Alayon, que é um futurista espanhol, que ele fala, do David Alayon com a Mônica Quintana. Ele fala que a imaginação é a antessala da criatividade, que é a antessala da inovação, né? Então, quando a gente fala fazer um evento sobre imaginação, às vezes pode parecer que está num campo do intangível, mas não, está muito próximo, né, da ação, da gente pensar como a gente pode transformar realmente o mundo, como a gente pode trazer novidade, enfim, como a gente pode trazer ação, né, para o nosso dia a dia. Então, Demétrio, eu queria começar aqui trazendo uma provocação, na verdade, né, se você puder aí complementar um pouco do pensamento que a Ângela trouxe sobre a importância, né, das empresas serem mais imaginativas. Como criar empresas imaginativas, né? Sabendo que muitas vezes isso é uma dificuldade. As empresas estão trabalhando ali tanto na emergência que elas acabam deixando esse potencial, né, para depois. Um outro momento, quando eu tiver mais calma, que eu vou cuidar disso. Então, fala um pouquinho para a gente aí da sua experiência e como que os estudos de futuros, né, esse pensamento de tendências propõem também essa possibilidade para as empresas. Legal, boa tarde a todos. Carol, muito legal estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto de trazer o futuro para o presente, né, em várias escalas. Quando eu falo, né, de grandes empresas, assim, trazer esse olhar de futuro é muito interessante porque acaba sendo algo que é um mal necessário, né? É um combustível para a empresa olhar num quadrante, né, dividindo em Hs de 1 a 3, olhando lá no H3, né? Pegando o mesmo carro do De Volta para o Futuro, né, vendo uma possibilidade de um elemento inédito como um comportamento ou um produto e trazer, né, para o presente. Eu participei de alguns projetos, né, como de carne cultivada ou de chip intramuscular para substituir, né, cartão de crédito e de débito normalmente, e sempre foi com um olhar de exploração, né? Então, é muito interessante porque você acaba abrindo, né, um olhar ali, uma possibilidade de trazer um disruptivo, né, e de olhar também, né, como uma inovação que atinge o ecossistema como 360, que tem um impacto socioambiental positivo, né? Hoje não dá para pensar em inovação e futuro sem olhar, né, do que isso pode trazer para todo o ecossistema que vai receber de impacto essa inovação. E essas ferramentas, as empresas, elas começam a ter esse olhar, porque para você olhar o futuro é ferramenta pura, né? Então, é muito determinante, né, você ter ali alguns radares de comportamento, de tecnologia, né, entender o que o público entende, né, do seu produto, para a partir daí começar a fazer desenhos de futuros. Sim, sim. Esse tema, né, de estudos de futuros é sempre desafiador. Pela minha experiência também, sempre quando a gente leva, né, essas temáticas, as tendências, às vezes as empresas elas ficam um pouco preocupadas, né? Como que eu faço isso? Como que eu posso dar o primeiro passo? Ou, né, como que eu evito até o medo do fracasso, né? Poxa, eu vou investir e será que eu vou ter o retorno? Fala um pouquinho para a gente das suas experiências, e aí eu acho que você pode contar algum case que você ache que seja muito positivo, e até algum case que tenha uma relação também com algo que, de repente, não caminhou como se imaginava, mas que depois pode ter tido um outro direcionamento. Você poderia compartilhar com a gente?
Carol, muito interessante você falar sobre isso, porque assim, dá para fazer uma receita de bolo em casa com as informações que você tem, né? Se você tem uma assinatura de uma plataforma específica de um determinado conteúdo da sua indústria, vai armazenando, vai montando squads na empresa para discutir um determinado assunto relativo à sua indústria ou algo fora, né, que você sente que tem uma questão. Ali pode de tudo, de metaverso a novos tipos de produto, de materiais, né? Esse tipo de conversa já gera bastante insight. E tem uma questão muito bacana é que tem grandes empresas que soltam relatórios, né? As empresas de auditoria, as empresas de futuros, faça, né, a sua própria coletânea, né? Entenda qual que é a história, né, que tenha mais ligação com o seu negócio, com a sua indústria, e consuma esse tipo de relatório, né? A Singularity emite esses relatórios, a ThoughtWorks, que é uma consultoria, a PwC, a Deloitte, né? Todas essas, elas, determinados momentos do ano, tem alguns relatórios que são gratuitos, né? Então, a partir daí, você já começa a entender, né? Criar um banco de dados proprietário, né? É uma receita de bolo super bacana e visualmente fica mais prático ainda. Agora, como case de utilização dessas ferramentas, geralmente quando eu monto áreas e os times de inovação, eu sempre tenho uma pessoa que é como se fosse a inteligência de mercado ali, né? Ela faz radares, monta radares mesmo. Começa a pegar toda essa documentação, alguns relatórios comprados, outros gratuitos, e formatar, né? Um radar mesmo com a tecnologia ou comportamento a ser adotado ou prestado atenção, ou no limite prototipado, em 2023, 25, 26, até 2030, mais ou menos. Porque se dentro de um contexto de inovação eu for estimulado a inovar com alguma tecnologia disponível, eu consigo combinar com quem está me patrocinando aquela prova de conceito, que eu vou trazer uma maturidade na tecnologia e num comportamento até mais ou menos ali o tempo da maturidade estimada. Né? Então, é muito bacana, porque você começa a ter um forecast de futuro com uma documentação evolutiva. Isso é muito, muito bacana. Eu utilizei uma vez esse tipo de estudo caseiro e foi muito bacana entendendo sobre o futuro da mobilidade. Né? E naquele momento, entendeu-se que o painel do carro ia ser um grande canal de venda, como o celular, como, né, a TV, geralmente agora a gente consegue, né, baixar alguns aplicativos, que o painel do carro seria a grande história. E foi muito bacana, por quê? Porque nós fizemos parcerias, aprendemos a desenvolver o aplicativo para o veículo, fizemos prova de conceito, só que a questão tecnológica estava totalmente superada, experiência de uso também, era seguro, comando de voz, só que não teve uma alavancada do comportamento humano, mesmo porque o comportamento de utilização de veículo mudou. Né? Então, foi muito interessante que pela tecnologia estava madura, só que pelo comportamento de uso do transporte individual mudou. Né? E aí o nosso protótipo não foi adiante. Mas foi muito interessante, porque nós aprendemos ali como lidar com uma tecnologia veicular dentro do ambiente financeiro. Isso é muito importante, Demétrio. Eu escuto muito, né? Como a gente faz relatórios também, as pessoas conversam comigo. Eu li o relatório, mas aí eu guardei, né, na gaveta, nunca mais eu olhei, né? Eu falo, pelo amor de Deus, você tem um tesouro e você não utiliza, né? A gente sabe de diversas histórias de setores que sabiam, né, que existia uma grande, digamos, uma ameaça ali, né? Vinha uma nova tecnologia, ia transformar aquele setor, e a pessoa falou assim, não me importo com isso, deixa guardado, não vai acontecer. E, de repente, chega, você não está preparado, enfim, né? E a gente pode citar aí alguns setores que passaram por essa situação, né? Carol, eu acho que esse sinal dessa sensação de urgência que você falou agora, não sei se você escuta o mesmo sinal que eu tenho escutado, mas a questão de impacto socioambiental nos ambientes de inovação, sabe? Eu estou sentindo, sabe o elefante quando sente o tsunami que sai correndo primeiro? Eu estou começando a ter essa sensação ligando a qualquer tipo de inovação.
não só em food, em finanças, em varejo, mas em tecnologia, mas que em todo tipo de inovação a gente tem que ter uma ótica via as ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né? Que a partir de uma simples inovação, olha só, né? A gente consegue ter melhoras significativas, né? Em vários ângulos da sociedade, né? Então, hoje, como profissional de futuro, eu queria até aqui colocar para a gente bater um papo, como que você enxerga isso, né? Eu estou colocando em todos os meus olhares, projetos, esse olhar de ótica, o que a gente pode trazer com inovação que seja uma inovação cheia, né? Que ela atinja positivamente todos os olhares ali dos stakeholders, ecossistemas envolvidos. O que você acha disso também? Então, isso foi muito que a gente falou aqui na apresentação do nosso report, exatamente isso, sobre como os temas, né, hoje, a gente tem que trabalhar de uma forma multidimensional. Não dá mais para a gente olhar apenas para algo específico, bom, eu vou trabalhar só isso, né? Eu tenho que estar olhando para essa mudança de uma forma, de como ela vai impactar, né, diversos setores, diversos contextos, diversos espaços, e como eu posso pensar nesse tipo de atuação. Então, a gente trouxe isso para o nosso report desse ano, e eu acho que isso é importantíssimo. Essa questão que você falou das ODS, né? Inclusive, eu ouvi o seu podcast do Lab de Tendências, que é incrível, né? A gente vai falar bastante coisa aqui na nossa conversa hoje, mas não deixem de escutar o podcast, que é realmente imperdível. Você fala muito sobre isso, né? Sobre essa conexão com as ODS, sobre trazer as ODS, né? Para pensar essas inovações, para pensar muito esses impactos, né? Realmente, o que a gente está construindo que tem impacto, que vai fazer algo positivo, né? Que não seja algo apenas fazer pelo fazer, ou isso vai ser incrível, uma tecnologia interessante, ou isso vai dar mídia, né? A gente não está mais atrás disso, a gente está atrás de realmente um impacto que faça sentido, né? Então, esse seu posicionamento, não sei se você gostaria de falar mais sobre isso, né, em relação às ODS, eu achei assim, muito interessante e está muito relacionado com o que a gente está trazendo aí para a reflexão. E só para arredondar o tema, a gente já está sentindo esse sinal de futuro aqui no presente, né? No comportamento corporativo, comportamento de relacional, né, comportamento de consumo. Eu vejo muito claro surgindo um comportamento que é o sustentariano, que eu apelidei, né? Que é o consumidor ali que vai consumir um produto, um serviço ou uma experiência, que ali tenha alguma questão de impacto, né? Ou se o produto tem um olhar de carbono neutro, ou, né, se tem uma embalagem, né, reciclada, ou se tem algum impacto positivo em alguma comunidade, né? Então, eu entendo que esse vai ser um novo lugar, e não precisa ser uma super empresa para olhar sobre isso, né? No seu próprio dia a dia, ali, se você tirar papel da jogada, você já está atingindo uma ODS. Se dentro dos seus relacionamentos você tem uma empresa, né, ou uma startup social, ou uma empresa, né, ali, né, que tem algum lugar de diversidade, você já está resolvendo. Então é muito legal, porque são questões simples, né, que num futuro a médio e longo prazo isso tem um valor tangível e intangível tão profundo, né? Sim, a gente aqui na Casa Firjan pensa muito, né, as ODS e também os projetos, né, a partir das ODS, enfim, a gente vai ter a oportunidade aí de mostrar um pouco mais sobre isso aí nos próprios trabalhos da Casa Firjan. Demétrio, eu tenho uma pergunta para você, mas que tem muito a ver também com o nosso trabalho aqui, né? Quando a gente fala sobre tendências, sobre futuro, a gente fala sobre sinais fortes e sinais fracos. Às vezes a gente fala sobre um sinal, eu até brinco, né? E aí as pessoas ficam, aquele é o sinal do momento, né? Metaverso, digamos assim, né? No passado todo mundo estava falando de metaverso, e às vezes não é para toda empresa, ou não é o momento de toda empresa, né? Então, como que é esse processo de você, dentro de uma empresa, identificar um sinal, uma tendência, e identificar se aquele tema, né, aquela empresa tem uma maturidade para trabalhar, mesmo que ele seja um sinal fraco, né, que ele não seja um sinal tão próximo, que ele esteja mais distante, e quando não, né, quando, na verdade, aquele é um sinal que todo mundo está falando,
mas não é o que essa empresa tem que estar trabalhando, né? Ela tem que estar trazendo um outro tipo de conteúdo ou se aprofundando em outra tendência. Queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre o seu processo, se você quiser explicar isso através de um case, né? Como que geralmente você faz esse desenvolvimento aí dentro das empresas? Legal, Carol. Então, a primeira pergunta, né, no meu momento corporativo, quando eu recebo um sinal forte, eu vejo primeiro se ele se ele impacta o core business da empresa, né, a entrega principal. Então, sim, e mesmo se for um sinal fraco, eu já considero como um olhar, uma pesquisa mais aprofundada, receber reporte, esperar levar para o board, né, para ver se toma uma atitude, mesmo que seja uma prova de conceito minimamente, para sentir se tem a ver. Agora, se não for o core, e se for algo de relevância, impacto e abrangência, como o metaverso, né, que no final do dia virou um canal de venda, né, específico, né, uma nova mídia e tudo mais, aí tem o apoio da área de inovação para testar junto com a área de marketing, para ver se é um canal, né, de venda, para ver se é um canal de divulgação. Então, assim, entra no exploratório. Tá? Então, assim, é esse o lugar que a gente que coloca, assim, mas sempre em decisão com o squad estratégico, sempre colocando a estratégia corporativa e a estratégia da empresa. Né, se é um sinal muito forte, como eu disse, já tem que estar embasado em algum relatório, olhando meio que a concorrência, o que tem de ferramenta disponível. Então, colocando, montando mesmo um painel, né, e sentindo o quanto quente está o tema, mas sempre com a bússola do momento da empresa, né, do momento corporativo, se a estratégia, né, se está dentro do movimento estratégico. Então, é por isso que inovação existe, né? Para ficar olhando e os estudos de futuro, né? O que está acontecendo, né? Ao nosso redor, a fotografia, né? Né? Das épocas e a gente tentar colocar como uma oportunidade, no bom sentido da palavra, né? Com algum produto ou serviço. Quando eu recebo um desafio, aí a segunda pergunta, né, das escolas que eu passei, dos cases que eu presenciei, presenciei assistindo, colocando a mão na massa, e depois que eu vim implementar nas empresas, né, que eu trabalhei, sempre um tripé, né, é uma junção de uma química de 4 ingredientes. Né? Quando eu recebo algum desafio de inovação ou olhar o futuro de uma maneira ou desenvolver um produto, eu sempre começo a colocar em xeque aquele desafio, né? E aí eu vejo, né, coloco tendência, né, como estudo ali e aí zero preconceito do tipo de busca, tá? Se é um desk research, se é uma pesquisa sociodemográfica, né? Depende, como eu disse, do momento estratégico, pego essa informação, comece a olhar comportamento e pessoas, aquela história, gente, não dá para tirar da receita do bolo, tem que olhar comportamento, tem que olhar, fazer a escuta do cliente, tem que ver micro tendências que estão surgindo, né? Coloco ali num cluster, olho tecnologias disponíveis, como que está de inteligência artificial, de experiência de uso, né? São esses os caminhos. Depois comece a olhar negócios, né? Sentir, né? Negócio é quebra-cabeça, né? Qual que é o modelo de negócio que está mais tendo impacto, né? Hoje a gente sabe que o modelo de veículo está muito mais tendencioso a ser por aluguel. Então, começo a juntar. Então, é muito interessante, porque sai uma plataforma, né? Então, assim, sobre a ótica de comportamento de pessoas, tendências, tecnologias e negócios, eu acabo saindo ali com algum insight disruptivo ou alguma prova de conceito ali de negócio. Para falar de algo de mercado, né, o próprio Uber, né, ele nasceu dentro dessa plataforma, né, onde pessoas tinham necessidade de revisitar o seu modelo de logística individual
outras pessoas tinham sua necessidade de rentabilizar, tendência de logística integrada, tecnologia de meio de pagamento, geolocalização e rede social, surgiu um novo negócio que foi o Uber, né? E aí a gente começa a entender que esse tripé, eu sempre falo tripé, essa química, além de ela trazer disruptivo, ela acaba empurrando o futuro do trabalho, né? Que começa a trazer olhares ali de novos postos e tudo mais. Então, é por aí que uma ferramenta básica ali que eu uso, né, quando eu começo a pensar em inovação mais disruptiva. Muito interessante. Demétrio, as pessoas estão muito interessadas aqui na nossa conversa, especialmente aí, né, no seu conhecimento, na sua experiência. Eu vou trazer algumas perguntas, tá bom? Vamos ver se a gente consegue aí respondê-las. A Marna Menezes fez uma pergunta. Tanta tecnologia, será que teremos muitos mais desempregados devido à substituição do homem pela máquina? Olha, o que eu tenho visto, desde o primeiro momento que eu tive contato com ferramentas de futuro, né, e tendências, eu sempre me questionei sobre essa questão, né, super sensível. Mas pelo que eu tenho notado, e em função muito da transformação digital, da aceleração, da abundância de comunicação, de energia, de tecnologia, os cargos vêm sendo ressignificados, né? Então, a gente tinha bastante medo que a pessoa que trabalhava no call center e atendia a gente fosse morrer em função dessa ultra-automatização. E esses cargos, né, deram a volta, estão em outros lugares. Vivendo no movimento de ultra-personalização, a gente começa a ver que existem empresas que começam a trabalhar em plataformas, né, de recolocação, né? Tem a Mature Jobs, que é uma startup, né, do ambiente socioambiental, né, que trabalha na recolocação de profissionais 50 a mais, né? Então eu começo a entender, né, que essa outra tecnologia vai ajudar também em outros locais, né? Tem Apetite, que é um aplicativo como se fosse o iFood, só que no lugar de restaurante tem chefe de cozinha, né? Ele funciona, acredito, aqui em São Paulo exclusivamente, né? Então você começa a entender também que novas oportunidades vão surgindo. Isso tem se comprovando, né? E quando a gente olha o futuro do trabalho, né, tá vindo uma onda diferente, né? A globalização fazendo com que programadores do Brasil conseguindo, né, ganhar em outras moedas fora, né? E vendo que em Davos, lá em 2018, foi declarado que mais 60% das crianças que estavam em estágio de alfabetização iriam trabalhar em profissões que não existem, né? Então, assim, motorista de Uber, cientista de dados, né? Novas profissões, né? A pessoa que administra casas no Airbnb, por aí vai, né? Então, fechando aqui, eu acredito que a gente tem esse reencaixe, tá, de postos de trabalho. Eu concordo totalmente, Demétrio. A gente sabe que esse tema, né, das máquinas substituindo os humanos, isso vem desde lá da Revolução Industrial, a gente já teve, né, com a chegada da robótica também, e até hoje não substituiu totalmente, porque o mercado se organiza, né? A gente vê ali que o mercado de trabalho ele vai se reorganizando, vai criando novas possibilidades, como você sugeriu agora. Tem uma outra pergunta muito interessante, a gente falou muito da empresa, né, como criar empresas imaginativas, como colocar estudos de futuros dentro da empresa. A Jaqueline Dias trouxe uma pergunta, como os professores podem levar esse futuro para as salas de aula? Como aguçar essa inventividade colaborativa e coletiva nas aulas? Nossa, muito, muito bacana. É muito legal a gente, o lúdico, né, do estudo de futuro, né, os Jetsons, o De Volta para o Futuro, a possibilidade de aprender, de reaprender. Para a professora que fez essa pergunta, eu acredito que começando instigando pelo lado lúdico e indo como se fosse linha do tempo, né? Vale lembrar que a vacina que nós temos hoje, a vacina que foi criada por CRISPR, foi uma tecnologia alavancada por uma startup há 2 anos atrás, que trouxe o futuro para o presente. Então, esses casos, né, em que a gente começa a ver o teste do carro
voador pela Embraer, né, com 5G as operações à distância ficando cada vez mais factível, né? Então, essas questões, né, que para a gente vai do lúdico, mas que é real, né? O drone começou com um brinquedo e hoje vai desde, né, de equipamento de proteção a transporte de material genético. Então, trazer, né, esses paralelos, né? De literatura, professora de bate-pronto, eu não tenho como lembrar ou fornecer, mas depois a produção acho que pode passar o contato e a gente possa divulgar algumas, ou no podcast da casa tem algumas indicações ali de referências. Eu acho que é bacana, ali pode incrementar a sua aula também. Sim, eu acho que é o espaço fundamental, né, para a gente desenvolver aí a imaginação, a inventividade, a inovação, o pensamento de futuro. Isso aí é a escola, os jovens, as crianças, a leitura da ficção científica, né, Demétrio? Muito. Isso é muito, assim, nossa. Isso faz com que Philip também, K. Dick, Arthur C. Clarke, não, toda essa galera que ela traz de maneira romanceada essas possibilidades, né, Carol? Sim. Então, que aguçam, né? E, gente, assim, olha, eu sugiro que todos vejam um filme que tem no YouTube do Arthur C. Clarke, que é o escritor, futurista, né, total, escritor, né, de ficção científica de 1974, que ele fala sobre o futuro, e o futuro é o nosso presente. Não, ele fala sobre o uso de computador para compra de ingresso, que a gente ia trabalhar em casa, no campo e tudo mais. Então, é por isso que a importância das empresas olharem o futuro, né? E não se assustar com ele, né? Começar a fazer pequeno, testando um pedaço, né? Um exemplo de uma empresa é a Fiat, né? A Fiat sempre traz ali um estudo de futuro aprofundado sobre o veículo e a relação do humano, né? Se vocês pesquisarem, ela tem vários filmes que são super divulgados, né, sobre o futuro do veículo. Então, é muito, muito interessante. É aquela coisa, né? Adiantar, né? Hoje, o ser humano, a gente está vivendo um momento da ultrapersonalização. Cada vez eu quero mais, né? Então, quanto mais rápido eu sei, né, aquilo do desejo, né, mais na frente eu consigo trazer hoje, né, com todo, né, esse movimento exponencial que vivemos, né, Carol? Sim. Eu acho que tem essa oportunidade, né? Essa leitura da ficção científica. A gente vai ter até duas oficinas amanhã que vão falar muito sobre isso, né? Uma é a criação de artefatos do futuro. Isso é uma coisa que você pode fazer na escola com as crianças, né? Pensar desafios e como que a gente pode criar objetos, né? Ludicamente, seja, né, com materiais ali disponíveis, seja com desenho. E uma que é sobre criação de narrativas de futuro. Então, olha só, são exercícios que você já pode aplicar, né, dentro da escola e levar esses temas também que a gente está falando de futuro para serem discutidos também com as crianças e com os jovens. Temos mais pergunta, Demétrio. A Gabriela Werneck, ela fala que ela trabalha numa empresa que está ligada ali com sustentabilidade. Nossa ação é muito mais voltada ao S, via economia criativa e inovação. Importante o ESG atuar no imensurável, que será um legado e continuamente trabalhado uma ferramenta de cidadania, cooperação, dentre outras ODS, para um futuro melhor. Enfim, ela continua falando sobre essa questão, a receptividade para a mentalidade nova de sociedade sendo construída tem sido muito boa. Ficamos felizes dessas discussões estarem cada vez mais no cotidiano. Trabalho longo e contínuo a fazer de contribuição coletiva. Eu acho que isso é muito importante e essa questão também relacionada à criatividade, né, Demétrio? Como é que você pensa isso? Essas áreas, né, que estão ligadas diretamente à economia criativa. Porque, às vezes, a gente está pensando nos estudos de futuros, eles estão numa categoria, né, de empresas grandes, maiores, que têm espaços ali de inovação. Em outros momentos, a gente quer pensar também nos espaços, né, onde a gente talvez não tenha uma área para isso, mas a gente pode estar fomentando isso dentro da empresa de alguma forma, especialmente nessas áreas que já trabalham com criatividade, né? Carol, eu acho assim, a socialização já gera insight.
né? Não precisa criar relatório se você tem se você não tem um tamanho, não precisa comprar conteúdo. Eu acho que só de estar nesses lugares de escuta, entender qual que é o material que vai trazer menos impacto. Eu acredito assim, se você não tem muita oportunidade, ou se você não tem ferramenta, cria oportunidade, né, de estar alinhado, né, junto de um grupo de estudos, né, num evento como esse, né, num evento da sua trilha de trabalho, né, relacionado à inovação, porque os insights vão surgindo no dia a dia, né? Nada melhor também que você prestar atenção na sua rotina, né, e olhar um pouco para o lado, né? Quando eu falo para o lado, uma revista, uma pesquisa, separa uma hora, um pedaço do seu tempo para ficar incomodado, né? No final do dia, todo mundo que estuda tendência, futuro, tem o seu lugar de incômodo, né? Não aceita parar, né, ali, quer saber o próximo desdobramento, né? Que é o chefe de cozinha no final do dia, né? Ele vê um prato e dali aquele prato no próximo semestre já tem um novo cardápio que é um próximo degrau daquilo, né? Então, Carol, eu vejo que assim aí já vai algo que não precisa comprar, né? É algo que é um desenvolvimento interno, né? Que é de você fazer a resiliência com o seu cliente ou com, né? Entender o seu produto, sabe, começar a ter desenvolvimento dessas competências, né, de errar, de testar, né, de testar rápido e errar rápido e mudar, né, os produtos e serviços geralmente estão sempre em beta, estão sempre em desenvolvimento, né, por isso que a relação com o cliente hoje, ela tem que ser super a experiência, porque dentro de um ambiente de inovação ou de busca de uma tendência, você consegue manter esse diálogo, né, com o seu cliente, né? Então, isso é muito importante. Então, eu vejo que, mesmo quando a gente está numa economia criativa, dá para pensar nesse lugar. E hoje, né, falando de economia criativa ou de impacto socioambiental positivo, o que tem de solução interessante com pequenos grupos que grandes empresas estão precisando, de alguma forma, né, para resolver uma questão de impacto e precisa do apoio, né, fragmentado, o que a gente precisa hoje, né, como ambiente de alavancagem de tendência e inovação, é dar visão, né, para essas empresas que trazem um futuro para o presente, que são tendências, né? Sim, e o que eu acho interessante também, Demétrio, é que essas empresas, né, que já trabalham com a base na criatividade, elas podem ser também, né, grandes parceiras das empresas que talvez tenham ali também já uma área estruturada para isso, elas podem levar, né, suas formas de pensar, enfim, suas atuações no mercado. Eu acho que dentro desse tema que a gente trabalha, que são estudos de futuros, que são estudos de tendências, cabe também muita parceria, né? Então, levando o que você já tem, o seu conhecimento, sua expertise, né, para uma empresa que talvez tenha um poder maior de investimento. Então, como a gente pode estar fazendo também esse trabalho aí muito colaborativo, né? Eu acho que temos espaço para isso. Exato, não, isso é uma oportunidade também como ciência, né? Falando sobre busca de futuro como ciência, né? Patrocínio de relatórios, né? Junto com grupos, isso é muito, muito importante, né? Porque você acaba colocando luz dentro de um segmento e acaba sendo relevante dentro daquele lugar, né? Eu sou super a favor, né, desse tipo de comunicação e desenvolvimento, né? Eu estudei recentemente o futuro das relações das empresas, das grandes empresas com startups, né? E foi num formato desse. Então, foi um olhar super colaborativo e de uma divulgação de conhecimento generosa, né? Porque vai para toda a rede, isso que é o mais bacana, né? Sim, isso eu acho que é uma parte muito interessante que a gente tem no nosso trabalho, que é isso, é valorizar o olhar multidisciplinar, é trazer pessoas de realidades, contextos diferentes, né, para a gente estar pensando junto. E aí tem uma pergunta aqui do Pablo, muito interessante, que é: de que maneira podemos exercitar o estudo do futuro para auxiliar faixas mais pobres na sociedade contemporânea?
penso muito sobre a aplicabilidade dessas pesquisas e de que modo posso contribuir para que essas comunidades possam ter acesso às chances de crescimento e desenvolvimento. Nossa, muito interessante a pergunta, porque você pode ir do frame, né, de necessidade ou problema, né, aquele que a gente estava comentando, né? Então, assim, qual que é a necessidade ou problema daquele grupo, né? Você pode abrir o guarda-chuva, né, pegar de toda a comunidade, depois de um grupo, da rua, da família, e entender, né, como que você pode, né, olhar como tendência de comportamento de futuro, né? Eu quando fala de grupo social, eu lembro de duas startups, né? Uma que conseguiu fazer com que a logística chegasse, né, nas comunidades, né? Ela colocava um posto, né, como se fosse um CEP estendido, e todas as lojas entregavam lá e os consumidores iam pegar nesse lugar, né? Então, viu uma necessidade de uma tendência, tinha tecnologia, criou um novo negócio, né? Aí tem uma ONG, se eu não me engano, que trabalha com painéis, né, de divulgação, né, em muros, né? Então, também viu uma tendência, rentabilizou para, né, o chefe da família ter aquele cartaz lá, dar um Wi-Fi gratuito também. Então, assim, eu vejo que dá para fazer esse estudo de tendência, e hoje a gente tem muita startup de impacto social muito interessante, né? Eu contei duas aqui, né? E aí, sei lá, montar alguns pitches de chamada para esses ecossistemas, até para você criar, né, também repertório dentro das inovações existentes, né, para colocar no seu plano de tendência, né? Eu acho que para esse público, eu acredito que daqui para frente oportunidades e ferramentas não vão faltar. Eu acho que é bem importante, né, a gente levar esses temas e ampliar. Tem vários grupos também de pesquisas direcionados, como startups também, né, como a Demetrio falou, direcionados. Total. Tem mais uma pergunta aqui da Marna Menezes, a primeira pergunta que eu fiz foi dela. Ela está fazendo uma segunda pergunta, qual a formação para ser um futurista? Olha, eu vou falar dos meus caminhos, né? Eu sentia muita curiosidade, e essa curiosidade eu precisava de uma estruturação. Então, eu precisei estruturar a minha curiosidade. Precisei beber de fontes que me instigavam uma determinada linha de raciocínio. Então, eu fui para a Singularity para entender um determinado olhar de futuro embasado em startups, né? Fui para Harvard para entender como que era a estratégia de inovar, e futuro vem sempre nesse lugar, né, de novas metodologias. E aí, quando você fala de futuro, você fala de humano, né? Aí eu queria saber qual que era a sensação, né, que a Disney tinha na sua inovação para fazer a experiência. Então, aí fui para lá. Então, Carol, respondendo a pergunta, aí tem os institutos de futuro que te apresentam kits, né, de como olhar um futuro, né, de uma maneira mais estruturada. Então, no meu caso, né, eu fui montando o meu set ali de ferramentas, né, indo estudar, fui estudar no César, que é uma escola aqui no Brasil, em Pernambuco, fui entender lá sinais. Então, eu não consigo te falar, né? Eu acredito que dá para montar conforme o seu estilo, porque quando você desenha um futuro, né, o futuro vai de conhecimento, repertório, intuição, ferramenta, contextualização, né, e tudo tem um pedaço do seu DNA, né? Então, vai mais das escolas que você tem afinidade, ou que, né, ou não também, né? Também é importante, né, ter o contraponto que você pode colocar ali no seu set de ferramentas. Dentro do seu desenho de futuro, você ir pegando um pedaço de cada uma para te colocando, né? Para te provando e desprovando aquela, te pondo à prova daquela tendência, né?
Então, geralmente, eu faço isso. E aí, tem locais de desk research que são, né, que você tem mais afinidade, que você se aprofunda mais, né? Então, tem toda essa tônica para mim, né, na formação. Então, o que eu te sugiro é ir atrás de escolas que você tem mais afinidade, que olham mais, né, dentro do que você acredita. E eu acho que hoje tem muito mais possibilidades, né? Até pouco tempo atrás era difícil você encontrar formações, né, dentro desse campo. Então era uma coisa meio autodidata, né, Demétrio? A gente ia estudando aqui, lendo ali, pesquisando, aprendendo, Total. fazendo. Hoje a gente tem muito mais possibilidades desse campo. Mas como o Demétrio falou, eu acho que é isso. Você pode fazer a sua formação, busca aquelas escolas que você tem mais afinidade, os autores, aprenda com esses eventos, né, que você tem para ouvir a experiência, né, de pessoas que já trabalham nessa área, que aí é como você vai se enriquecendo. E vai trabalhando, vai fazendo, mesmo que seja pequeno, né? Talvez você não consiga fazer uma formação completa agora, mas você consegue ali com leituras, com aplicações, com participações, né, em algumas oficinas, workshops, e aprendendo um pouquinho até o momento de você conseguir fazer uma formação mais completa. Mas o importante, né, é desenvolver esse olhar diariamente, não esperar fazer um curso, né, uma capacitação para você estar preparado para isso. Você já pode começar agora de forma aí como pequena, como o Demétrio já falou várias vezes. Demétrio, a gente está caminhando aqui para o final. Eu queria saber se você tem assim, uma última fala, se você queria deixar um recadinho aí também para as empresas, né, médias, especialmente pequenas, como que elas podem trazer esse futuro para o presente hoje. Olha, na verdade, o meu recado final aqui é manter a sensação de urgência, a necessidade ali do incômodo. Né? Não precisa ser pequena, média, grande. O grande lance é você estar sempre se questionando e não aceitando o seu estado da arte. Né? Isso não sou eu, acho que não somos, não é a comunidade, né, de estudo de futuro e de tendência, mas é o histórico que se comprova. Né? Cada vez mais você testando novas possibilidades, olhando pequenos sinais, né, trazendo algo que seja de ficção científica, faça pequeno teste, às vezes você está com um novo mercado, um novo produto, uma nova oportunidade na mão, que você pode, né, deixar passar. Então, assim, o meu recado é que mantenha um espírito incômodo e coragem, né, para ressignificar o futuro no presente. Essa é a grande questão, né? E que vários produtos começaram de erros e acertos, né? Então, assim, colocar, eu acho que é o carro na pista mesmo, com inovação sem medo, e não tem que ter tamanho, né? E se apoia ali nos estudos, né? Conversa, fale com especialistas, acho que é muito importante. Então, assim, queria agradecer mais uma vez. Quem quiser acompanhar, eu sou o Demétrio X nas redes sociais, e muito obrigado mais uma vez pelo convite de compartilhar aqui com vocês a minha experiência sobre futuros possíveis e disruptivos. Eu que agradeço, Demétrio, foi realmente um encontro muito rico. Eu acho que a gente viu aí o interesse das pessoas no chat, muitas perguntas, com certeza renderia aí mais horas e horas aí de conversa, mas eu agradeço muito e espero aí que a gente possa se encontrar mais vezes para a gente conversar aí sobre o futuro, né, e falar sobre a importância disso, né. Muito obrigada. Obrigadão, ótima tarde.